O réu pode ficar em silêncio pleno. O réu pode escolher a quem vai responder. O réu pode, no meio das perguntas, decidir ficar em silêncio dali para frente. E ouvi de um delegado de polícia que eu estava preso no exercício da profissão. O investigado pode e deve ficar em silêncio. Fiz dessa causa a causa da minha vida. Eu teria a espada dos meus ombros. Olá, queridos. Me chamo Hélio de Simões, sou advogado criminalista, devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o número 43967, na subseccional lá de Pernambuco, e estou beirando uma década de advocacia muito honrada. Ainda nos bancos da faculdade, fui doutrinado e aprendi que o interrogatório é um ato de defesa, como já estabelece a Constituição Federal desde 88. No início disso tudo, era sempre muito polêmico falar de silêncio e, em especial, de silêncio parcial. O que o réu pode? O réu pode ficar em silêncio pleno. O réu pode escolher a quem vai responder. O réu pode, no meio das perguntas, decidir ficar em silêncio dali para frente. Isso sempre foi uma sombra que atormentavam os advogados que militam na área criminal. E a primeira vez que me deparei com essa espada sobre os meus ombros foi numa delegacia de polícia no ano de 2018, quando lá no estado de Pernambuco recebi voz de prisão de um delegado por orientar meu cliente de que dali para frente ele tinha direito ao silêncio parcial, porque o silêncio é um ato de defesa. O réu tem o direito, o investigado tem o direito. E hoje a jurisprudência, a doutrina, julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal já pacificaram isso, mas é importante perceber que esse direito socorre o acusado desde a origem, desde o momento que ele é convocado à presença da autoridade policial, ainda na condição de investigado. O Código de Processo Penal brasileiro traz um rito próprio de que ele deve ser qualificado, de que ele deve ser cientificado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. E daí para frente, o advogado que milita na área criminal precisa estar ciente do que é o direito do investigado, de que o interrogatório é um meio de defesa e, acima de tudo, de que o advogado não pode vacilar, porque está em jogo a vida do seu constituinte. Esse episódio de 2018 é muito marcante porque foi a primeira vez que eu tive a infelicidade de ouvir de um delegado de polícia que eu estava preso no exercício da profissão. O entendimento do delegado naquele momento, ele violava direitos básicos do meu cliente, porque adoto e sempre adotei a postura de quando acompanhar um investigado na delegacia de polícia, antes de iniciado qualquer ato, perguntar à autoridade policial em que condição aquele cidadão ali se encontra. Ele está ali na condição de investigado, ele está ali na condição de testemunha, ele está ali na condição de informante ou ele está ali na condição de vítima? Porque para cada espécie existe um rito próprio. A testemunha não pode mentir. O informante não presta compromisso de falar a verdade, por mais que tenha um dever moral. O investigado pode e deve ficar em silêncio. O investigado pode e deve escolher as perguntas que deseja responder. Pode, por exemplo, afirmar a sua inocência. E naquele instante, eu perguntei para a autoridade policial: meu cliente vai ser ouvido em que condição, doutor? E ele me disse: na condição de testemunha. Na segunda pergunta, ficou claro de que o delegado convocou meu cliente até aquela sede policial, não como testemunha, com o dever de falar a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, mas sim na condição de investigado, como suspeito da prática de um homicídio qualificado. Ao observar aquela postura e de que, na verdade, aquilo se tratava não de uma colheita de uma prova testemunhal, da colheita de um depoimento na delegacia de polícia, não. Aquilo ali se tratava de uma qualificação e de um interrogatório de um suspeito de um crime de homicídio. Eu disse para o meu cliente: dali para frente,
ele fará uso ao direito ao silêncio parcial. Ele só responderá às minhas perguntas. Recebi voz de prisão e começa aí a maior marcha do direito ao silêncio parcial. Lembrando que será 2018, nós não tínhamos a lei de abuso de autoridade. Esse momento foi muito delicado, porque, como dito, nós não tínhamos a lei de abuso de autoridade. Meu cliente respondeu a qualificação pessoal, porque essa sim ele está obrigado, não se pode calar a qualificação pessoal. Quanto aos fatos, meu cliente afirma que não vai responder às perguntas do delegado, e o delegado começa a consignar todas as perguntas que desejava obter resposta do meu cliente. Repito, isso é anterior à lei de abuso de autoridade. Hoje, o delegado estaria sim praticando o crime previsto no artigo 15 da lei de abuso de autoridade. Então ficou consignado na oitiva do meu cliente, na condição de suspeito, a qualificação completa dele, as perguntas realizadas pelo delegado de polícia, todas em silêncio. E quando o delegado disse que não tinha mais perguntas a fazer, mesmo tendo registrado todas elas, eu iniciei as minhas perguntas. E para as minhas, o meu cliente respondeu todas. Claro de que nós tínhamos uma análise anterior dos autos. Meu cliente, naquele instante, alegava, e posteriormente ficou provado, ser inocente. Eu tinha plena consciência de que o interrogatório era um ato de defesa, protegido pela Carta da República de 88. Mantida a voz de prisão, a OAB foi acionada e, para nossa sorte, enviado àquele local, o presidente da comissão de prerrogativas esclareceu ao delegado que ele estava equivocado. Esclareceu para ele aquilo que o Estatuto da OAB já prevê há muito tempo, que eu tinha direito de fazer requerimentos, de apresentar quesitos. Para minha felicidade, saímos da delegacia em liberdade, eu e meu cliente. Meu cliente indiciado por homicídio qualificado e eu com problema sério, porque o delegado ficou chateado por entender que eu estava atrapalhando o trabalho dele na condição de delegado de polícia. O que para mim soa com muita tranquilidade, porque o meu compromisso é, acima de tudo, com a lei que eu jurei defender e com o meu constituinte, que garantiu a mim aquilo que ele tem de mais sagrado. Após esse trágico episódio, eu vivi um divisor de águas na minha vida profissional. Aquilo que eu acreditava, aquilo que eu defendia, foi atacado por uma autoridade policial. E eu busquei o estudo, a pesquisa, a literatura, para me aperfeiçoar e continuar defendendo aquilo que acredito. Para nossa sorte, veio a lei de abuso de autoridade, que prevê claramente, tipifica a conduta da autoridade que insiste no interrogatório do indivíduo que diz que vai ficar em silêncio. Passado 2019, chega 2020, sou constituído como advogado na comarca de João Pinheiro, interior de Minas Gerais. Tive a oportunidade de conversar com o meu cliente e de forma franca, confiável, entendendo que o interrogatório é um meio de defesa e jamais de autoincriminação. Orientei meu cliente que ele só responderia às perguntas dos seus advogados. Iniciada a audiência de instrução e julgamento, na primeira fase do rito do tribunal do júri, meu cliente responde a qualificação pessoal, nome, endereço, idade. E após esse instante, advertido do juiz que tinha o direito de permanecer em silêncio, disse que desejaria responder as perguntas apenas dos seus advogados. Para minha surpresa, a representante do Ministério Público de Minas Gerais se insurgiu e o magistrado acompanhou o entendimento ministerial, indeferindo o requerimento do réu e do seu advogado, violando aquilo que determina a Constituição Federal, violando aquilo que já recentemente
previa a lei de abuso de autoridade, encerrando o interrogatório. Porque naquele momento o entendimento do Ministério Público de Minas Gerais, na comarca de João Pinheiro, e do juiz que presidia aquela audiência, é de que aquilo não era possível e foi indeferido. Encerrada a audiência, meu cliente teve o sagrado direito de se autodefender, tolhido, violado. Eu tinha certeza absoluta que o Tribunal de Justiça Mineiro anularia aquela audiência. Mas isso não aconteceu. Eu digo que aquele foi o pior momento da minha vida profissional. Meu cliente confiou a mim o que ele tinha de mais sagrado. Eu orientei meu cliente convicto daquilo que eu defendi desde os bancos da faculdade. E meu cliente segue preso, tolhido do seu direito de autodefesa no interrogatório. Impetramos ali o primeiro habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Despachamos pessoalmente com o relator. E a liminar foi negada em Minas Gerais. Mas como decisão judicial se respeita, mas acima de tudo se recorre, fizemos isso. Recorremos do indeferimento da liminar. E o Superior Tribunal de Justiça, por meio do sempre ministro Félix Fischer, concedeu a ordem, relativizando a súmula 691 e determinando, num primeiro momento, a paralisação do feito no primeiro grau, porque o prazo corria a cavalo contra a defesa, prazo para alegações finais, até que o Tribunal de Justiça Mineiro julgasse o mérito do habeas corpus. O Tribunal de Justiça Mineiro colhe o parecer da Procuradoria em matéria criminal. A Procuradoria do Estado de Minas Gerais opina contrariamente à concessão da ordem e, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denega a ordem do habeas corpus, confirmando o entendimento do juiz da Vara Criminal do João Pinheiro e da representante do Ministério Público que ali atuava, violando princípios constitucionais, açoitando a vida do réu, que desejava falar, mas falar como manda o Código de Processo e como lhe assegura a Constituição Federal, em autodefesa. Tínhamos ali um divisor de águas. Uma decisão unânime do Tribunal de Justiça Mineiro e uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer por meio da 5ª turma do STJ. Agora veio um novo habeas corpus contra a decisão colegiada de Minas Gerais. E dessa vez, o ministro Félix Fischer anulou o processo de primeiro grau, determinando que uma nova audiência de instrução e julgamento fosse realizada, para que fosse oportunizado ao réu aquilo que a Constituição Federal já garantia, o seu direito de autodefesa, de escolher a quem responder. Porque, para os estudiosos, isso parece claro. Para quem está chegando agora no direito penal, para quem está entrando na universidade, tem que entender de que o réu tem o seu dia na corte. E esse dia é o momento do interrogatório. O Brasil, infelizmente, tem adotado a cultura de juízes que desejam ser protagonistas da ação penal. Esse não é o papel do juiz na audiência de instrução e julgamento. Esse não é o papel do juiz no tribunal do júri. O juiz é o presidente. Cabe ao juiz presidir aquele ato, presidir aquela audiência, presidir aquela sessão e deixar que as partes produzam a prova.
A história recente tem mostrado o destino e o futuro selado dos magistrados que desejam protagonizar a ação penal, que desejam tolher o trabalho da defesa, açoitar a vida dos réus. Temos histórias recentes de magistrados que saíram do seu papel de presidente e tentaram, de toda sorte, ocupar o espaço do Ministério Público. E não há nenhuma desonra em ser um representante do Ministério Público. Mas se está infeliz na condição de juiz, deixe a magistratura, preste um novo concurso e vá atuar no honroso Ministério Público. Agora, não sente na condição de juiz para tentar ser protagonista, para tentar produzir a prova, para tentar orientar as partes, para tentar violar o direito do réu. Isso é inadmissível. E foi isso que nós vivemos naquele momento. E como se não bastasse, passamos a conviver diariamente com o ataque e que era só uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer, da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Para nossa alegria, aquele interrogatório foi anulado, refeito. O réu respondeu exclusivamente às perguntas do seu defensor, foi levado ao tribunal do júri. No tribunal do júri, mais uma vez, exerceu o seu direito ao silêncio parcial, porque o réu pode ficar em silêncio absoluto, o réu pode escolher a quem vai responder e o réu pode mentir. O réu tem o direito de se autodefender. Quem não tem esse direito são os juízes, os promotores, os advogados. O juiz preside, ele não é protagonista. E as partes produzem a prova. Cabe ao juiz, ao final, aplicar a lei, acompanhando a jurisprudência. Naquele momento, era uma decisão monocrática. Agora está superada. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria. Findado o julgamento do habeas corpus mineiro, que pacificou o direito ao silêncio parcial no STJ, de relatoria do sempre ministro Félix Fischer, a 5ª turma, passamos a conviver diariamente com críticas, e por mais que eu discorde de todas elas, é meu dever deixar que elas sejam ditas. E diariamente eu recebia algum doutrinador, professor, especialista, membro do Ministério Público, da magistratura, atacando o direito ao silêncio parcial, dizendo que era uma decisão isolada, monocrática. Isso assombrava a advocacia, em especial a advocacia criminal. Por inúmeras vezes, ao suscitar o direito ao silêncio parcial, porque passei a andar debaixo do braço com aquela decisão do STJ, era facilmente atacado por alguém que dizia: mas é uma decisão monocrática. Para nossa felicidade, os tribunais de todo o Brasil passaram a enfrentar aquela matéria. O primeiro tribunal a enfrentar foi o Tribunal de São Paulo. E de pronto, reconheceu aquilo que o STJ já havia decidido. Decisões pontuais. Mais adiante, inúmeros habeas corpus foram distribuídos por dependência, pedindo extensão do benefício dentro do nosso. O que não foi acolhido. Foi determinado que todos os habeas corpus fossem redistribuídos. E dessa forma, todos os ministros da 5ª e da 6ª turma precisariam enfrentar aquela matéria. E daí se pacificou a boa jurisprudência da 5ª e da 6ª turma de que o réu tem direito ao silêncio parcial. O réu tem direito de ficar em silêncio.
O réu tem direito de escolher a quem vai responder. E o juiz de direito tem o dever de advertir o réu que ele tem direito ao silêncio. Não é dado ao juiz o direito de silenciar essa informação. É dever do juiz dizer para o réu: o senhor tem direito de ficar em silêncio e mais, o seu silêncio não poderá ser tomado em seu prejuízo. É dever dos juízes. E vale lembrar isso, porque nós temos no Brasil afora muitos juízes que esqueceram desse dever. Começam o interrogatório e não advertem o réu de que ele tem o direito ao silêncio. E mais, não dizem para o réu que o silêncio não pode ser tomado em seu prejuízo. Um tempo de paz. Decisão da 5ª, decisão da 6ª turma do STJ. Alguns doutrinadores continuaram divergindo. E a divergência, por mais que eu discorde, ela é sempre muito salutar. Vivemos em um país democrático. Isso só me instigava a estudar mais. Para nossa dor, angústia, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro, à época, Ricardo Lewandowski, atendendo a um recurso do Ministério Público, concedeu uma medida liminar, acabando com o direito ao silêncio. Acompanhando aquilo que era um entendimento minoritário de alguns poucos doutrinadores que se arvoravam a enfrentar a Carta da República de 1988. E por quase um ano, esse tema ficou no Supremo Tribunal Federal, coberto por uma poeira, por uma nuvem sombria de uma decisão monocrática. Porque nós tínhamos decisões colegiadas da 5ª turma, nós tínhamos decisões colegiadas da 6ª turma, nós tínhamos decisões de todos os tribunais do Brasil. E agora tínhamos uma decisão isolada, monocrática, de um ministro da nossa Suprema Corte. Até que os recursos foram manejados, porque decisão judicial se respeita, mas se recorre. E recente, há pouco mais de um mês, o Supremo Tribunal Federal publicou o seu acórdão, resolvendo de uma vez por todas, dizendo aquilo que está posto na Carta da República de 88. O réu tem direito ao silêncio. E o juiz tem a obrigação de lembrar e advertir ao réu que ele tem o direito de permanecer em silêncio e que o silêncio não poderá ser tomado em seu prejuízo. 4 anos se passaram. Fiz dessa causa a causa da minha vida. Publicado o acórdão, eu teria a espada dos meus ombros. E espero sinceramente que os doutrinadores, os críticos, os pensadores sobre a matéria reflitam, porque agora nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal e não é uma decisão monocrática, é uma decisão colegiada por maioria. O réu tem direito ao silêncio e o Brasil precisa saber disso.